já que estamos falando da organização de segmentos da economia em torno de problemas da política, um grupo de quase 300 empresários e vários economistas entre eles, esse grupo lançou um manifesto de apoio à pré-candidata à presidência Simone Tebet. Vamos conferir primeiro a reportagem de Soraya Lawand. 281 empresários, economistas e acadêmicos do país assinaram um documento que pede Simone Tebet, do MDB, na presidência da República. O manifesto foi divulgado um dia depois do PSDB anunciar oficialmente a aliança com o MDB. Tebet teve 1% das intenções de voto na última pesquisa Quest, divulgada nesta semana. Mesmo diante dos números, o grupo afirma que confia haver tempo suficiente para um movimento vitorioso na eleição presidencial. Entre os signatários estão nomes como o do ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Ela tem muito espaço para crescer, ela não é conhecida pela população, eu tenho a impressão que a população vai ficar muito bem impressionada. E nós vimos nas últimas eleições também a velocidade com que as coisas mudaram. Não é comum ver nomes influentes do mercado anteciparem posições políticas perto da eleição. Para Armínio Fraga, um dos motivos do anúncio público é o desejo de pôr fim à polarização entre Lula e Bolsonaro. Esse modelo polarizado, ele é instável, ele dificilmente gera bons resultados para a população. Uma proposta mais equilibrada, mais moderna, que tem tudo para mostrar um bom caminho para o Brasil. Bom, você que está em casa percebeu, nós temos dois aspectos aí. Eu vou começar pelo que se refere diretamente a você profissionalmente, Raquel, que é qual é a representatividade e o peso dessa iniciativa por parte de representantes de segmentos da economia? William, tem nomes muito importantes ali. Do agronegócio, nós temos o Marcelo Brito, que foi presidente da BAG, temos o Pedro Camargo Neto, que também já atuou muito forte nesse segmento, mas são os únicos. Agora, quando você vai para a indústria, aí se amplia. Horácio Laffer Piva, do Grupo Klabin, nós temos Pedro von Schoves, do Grupo Ultra, nós temos Pedro Passos, da Natura. E no mercado financeiro também, nomes como Luiz Stolberger, do Verde, tem gente de muito grosso calibre, vamos colocar assim, e que dissemina muitas ideias. Conversei com eles hoje, venho conversando ao longo das últimas semanas. O desejo é impulsionar a candidatura de Simone para que ela, pelo menos, consiga provocar um segundo turno no país. Só que a grande dificuldade, eles mesmos reconhecem, é você sair disso que a gente chama de inteligência, né, dos formadores de opinião e chegar nas camadas mais baixas, que é onde realmente está o voto, para que ela consiga alavancar nas pesquisas. E aí eu fui conversar com a campanha dela. Falei, olha, bem, então, não vai adiantar só manifesto de apoio, por mais relevantes que sejam essas pessoas. Para chegar nas camadas mais baixas, eles contam com o horário eleitoral. A percepção na campanha da Simone é que existe um grupo de mais ou menos uns 14% dos eleitores do Lula que estão votando nele no primeiro turno para evitar a vitória de Bolsonaro, fazendo um tipo de voto útil, e mais ou menos uns 20% dos eleitores de Bolsonaro que estão fazendo a mesma coisa. Então, a grande dificuldade deles é convencer esse eleitor de que vale a pena um segundo turno. Vamos lá então, agora nós estamos no plano da análise política, Thaís. Pouco tempo atrás tivemos aqui o Renato Meirelles do Locomotiva, ficamos todos refletindo numa frase dele, quando perguntamos, nós participamos daquela roda todos nós aqui juntos, em que medida havia um espaço para uma terceira via ou para uma alternativa, não importa como a gente queira designar a candidatura da Simone. Ele disse, o eleitor é que não quer uma terceira via. Vamos lá, então. Estamos diante aí de uma candidatura, tem um apoio relevante por parte de grupos influenciadores, grupos formadores de opinião. Vocês, analistas políticos, que chances atribuem agora a Simone? William, você citou Renato Meirelles e eu vou citar o professor Carlos Mello, que também esteve com a gente essa semana aqui no WW. E ele falou do fato novo.
Acho que vai depender se vier um fato novo. Hoje, com o que a gente tem colocado na mesa, essa candidatura de terceira via não me parece viável. E também ela não é o fato novo, eu entendi você corretamente? Não é okay. O fato novo. A candidatura, ou mesmo um apoio de peso desse grupo de empresários e economistas ainda não é o fato novo. Então, acho que precisa ter um fato novo que, de fato, mexa nessas estruturas, porque hoje o cenário nos mostra que há uma consolidação dessa eleição que pode, inclusive, acontecer em primeiro turno, porque há uma polarização bastante clara na sociedade. E aí também há uma percepção de pessoas bastante próximas a Simone Tebet que ela é uma grande vitoriosa até aqui e tende a crescer mais, mesmo que ela não consiga atingir o patamar que a Raquel falou que os seus aliados desejam, mas ela vai se tornar uma pessoa conhecida, uma candidata a presidente num momento bastante crucial para o país. Caio, é a mesma avaliação que eu estou solicitando a você como analista político. Vac, eu sinto que falta para a terceira via um candidato galvanizador de sentimentos, com capacidade para conquistar o eleitor, principalmente o eleitor de baixa renda, que é metade do eleitorado. Às vezes em que a terceira via conseguiu ter mais chances de vitória no Brasil, eu coloco Marina Silva em 2010 e 2014, que bateu ali a casa dos 20%, né? Surpreendeu, teve apoio, foi buscado seu apoio para o segundo turno. Você vê as características... E tinha forte apoio empresarial do setor financeiro. Exatamente, você vê as características pessoais da candidata, né? Amazônida, né? Progressista, liberal na economia, ela compunha ali. Eu não vejo isso hoje, porque o eleitorado busca essa identidade que o Lula e o Bolsonaro conseguem. Uma vez eu estava com uma fonte aqui em São Paulo e eu nunca esqueci, que me disse, o Lula e o Bolsonaro é o sujeito que o eleitor senta no bar para tomar cerveja e eles vão interagir. Conecta, né? E quem tem esse perfil de terceira via, mais ou menos, você vai entender, o Fernando Henrique Cardoso, se elegeu a partir de um plano. Ele era ministro, máquina do Estado, em 94, porque o Fernando Henrique, também a gente não pode dizer que tinha uma característica popular, né? Mas ele vinha de um governo que ofereceu condições justamente para essa base do eleitorado. Então essa é a minha dificuldade de enxergar um crescimento, porque acho que o Lula e o Bolsonaro têm características populares de identificação com o eleitor, de capacidade de comunicação direta, e o eleitor se identifica tanto com um quanto com o outro, que facilita muito a vida deles.